Olá, pessoal. Eu sou a Claudine e eu vou falar um pouquinho sobre a extração da cafeína com dióxido de carbono supercrítico para a disciplina de Operações Unitárias B. Os alcaloides, eles são compostos orgânicos encontrados em produtos naturais. Essas substâncias, elas podem apresentar efeitos tóxicos, porém também podem apresentar propriedades terapêuticas quando utilizados em doses moderadas. Os alcaloides, como a cafeína, por exemplo, eles são utilizados como princípios ativos em uma grande variedade de medicamentos estimulantes. A cafeína é o alcaloide mais consumido no mundo e ela é encontrada nas folhas da planta do mate, nos grãos de café, de cacau e nas sementes de guaraná, por exemplo. A extração sólido-líquido é uma operação unitária que consiste na separação de um ou mais componentes de uma mistura sólida através de um solvente líquido. Nesse processo, ocorre o contato do solvente com o sólido, a separação da solução do sólido remanescente e a recuperação do soluto dissolvido no líquido extrator. As técnicas de extração aplicadas pelas indústrias, elas são trabalhosas e demoradas. Os processos convencionais utilizados para recuperar a cafeína a partir das matrizes vegetais onde ela se encontra, normalmente fazem uso de produtos tóxicos de manipulação perigosa, além de utilizar condições de processo que favorecem a formação de resíduos indesejáveis. Também é possível que ocorram alterações no produto final devido à degradação térmica em função das altas temperaturas utilizadas durante as etapas de extração e purificação. Então, algumas das vantagens da extração supercrítica é que ela é uma tecnologia limpa e sustentável, ela apresenta alta seletividade, os produtos são de qualidade superior, a fácil separação soluto-solvente, as condições brandas de temperaturas e pressão que ela utiliza e a menor produção de resíduos químicos. Então, alguma das desvantagens em utilizar esse método é que é necessário especificar parâmetros de processamento preciso e o processo ele exige muito capital, então nem sempre é comercialmente viável. E o que é um fluido supercrítico? Um fluido supercrítico é qualquer fluido que está a uma temperatura acima da sua temperatura crítica e da sua pressão crítica. Na região supercrítica, para uma dada substância, as propriedades elas são sensíveis à temperatura e pressão. Então, uma pequena alteração já muda suas propriedades. E esse processo ele se baseia na exploração das propriedades do fluido em torno do seu ponto crítico. Os fluidos no estado supercrítico, eles possuem densidades próximas às dos líquidos, viscosidades próximas às dos gases e difusividades intermediárias, o que os tornam solventes atrativos para os processos de extração. Próximo ao ponto crítico do solvente, propriedades como a densidade e a capacidade de solvência variam enormemente com pequenas mudanças nas pressões e temperaturas do processo, possibilitando a fácil recuperação dos solutos e resultando em processos mais eficientes de transferência de massa, reduzindo o tempo de extração necessário. Na imagem, é possível verificar que uma vez atingida a temperatura e pressão crítica, a separação entre fases não é mais visível. Temos apenas uma fase que se comporta como gás e líquido, o fluido supercrítico. Uma das substâncias mais empregadas como solvente nos processos de extração supercrítica de produtos naturais é o dióxido de carbono. Mas por que o CO2? Ele apresenta uma pressão crítica moderada e uma baixa temperatura crítica, o custo relativamente baixo, não é tóxico, ele tem estabilidade química, não é inflamável, é um gás que não agride o meio ambiente, podendo através dos processos de extração supercrítica substituir outros solventes orgânicos que não são considerados ambientalmente amigáveis.
Ele está disponível em grande quantidade porque é um subproduto de inúmeras operações industriais, como a fermentação e combustão, e ele possui um caráter polar intermediário entre um solvente verdadeiramente não polar e um solvente polar fraco. Um dos problemas associado ao uso do CO2 supercrítico nos processos de extração é a pequena polaridade de solvente e, consequentemente, ele tem baixa capacidade de solubilizar solutos polares. Essa capacidade ela pode ser aumentada através da adição de pequenas quantidades de cosolventes polares, como, por exemplo, a água, o etanol, o metanol, o isopropanol ou até a acetonitrila. Através dos resultados obtidos para a solubilidade da cafeína pura nas misturas supercríticas, observa-se que a adição de cosolvente aumenta a solubilidade da cafeína nos solventes supercríticos. Esse aumento ele pode ser atribuído ao aumento das ligações de hidrogênio e ao aumento das forças de dispersão entre o soluto e o solvente devido à adição de cosolvente. Porém, a adição de cosolventes ele diminui a seletividade do solvente para o alcaloide, no caso a cafeína, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o estudo dos parâmetros do processo. A cinética de extração, utilizando fluidos supercríticos, envolve inúmeras variáveis. Entre elas, podemos destacar a pressão, a temperatura, a vazão, o tamanho de partícula da matriz sólida. Um experimento de extração típico consiste em uma operação embatelada, onde o material sólido é colocado em um extrator e, após atingir as condições de temperatura e pressão, é iniciada a extração a uma vazão constante. Na figura apresentada no slide, está mostrada uma curva de extração típica para o processo descrito. Na ordenada encontra-se o rendimento e na abscissa a quantidade de solvente utilizada. Pode-se observar 3 regiões distintas nas curvas de extração. A primeira região é controlada pela solubilidade do soluto do fluido. Quanto maior a solubilidade de soluto no fluido, maior será o ângulo de inclinação desta parte da curva. Na imagem, a curva A tem a maior solubilidade de soluto no fluido supercrítico e a curva C tem a menor solubilidade. A segunda região é denominada de transição, onde ocorre uma desaceleração das taxas de extração, pois a quantidade de soluto na superfície diminui e inicia-se a difusão do soluto do interior da partícula para a superfície quando entra em contato com o solvente. Na terceira região, não existe mais soluto acessível ao solvente. Esta é a região dependente da difusão do soluto, onde as taxas de extração, devido à grande resistência à transferência de massa, são baixas. A inclinação das retas que apresentam essa região depende do coeficiente de transferência de massa no interior das partículas. Quanto menor a resistência, maior será a inclinação. Foi estudado os efeitos das variáveis na extração da cafeína em grãos de guaraná. O primeiro efeito é o efeito do diâmetro da partícula, que é possível concluir que a quantidade de cafeína extraída é dependente do diâmetro da partícula, o qual influencia na duração dos períodos de extração. Em todas as curvas, verifica-se a ocorrência de 2 períodos de extração. O primeiro período é caracterizado pela extração do soluto mais acessível ao solvente, encontrado na camada superficial das partículas. A taxa de extração, então, diminui e um segundo período caracterizado pela extração do soluto no interior das partículas é estabelecido. Ao se observar os resultados, verifica-se que, em primeiro momento, todas as curvas de extração possuem taxas de extração semelhantes e que essa taxa sofre uma desaceleração no decorrer dos experimentos até atingir uma taxa constante e igual para qualquer diâmetro de partícula. O diâmetro de partícula está relacionado com a desaceleração da taxa de extração, pois quanto maior o diâmetro de partícula, menor será a área superficial, tendo-se uma menor quantidade de cafeína acessível ao solvente. Para diâmetros menores que 180 micrômetros, observa-se, porém,
uma maior desaceleração na taxa de extração, apesar de existir uma maior área superficial de extração. Esse fenômeno ele pode ser atribuído à aglomeração dessas partículas mais finas, formando agregados com diâmetros aparentemente maiores. Sobre o efeito cosolvente, foi possível concluir, através das figuras apresentadas aqui no slide, que a quantidade de cafeína extraída ela aumenta com o incremento da quantidade de cosolvente utilizado e em função do tipo de cosolvente também. Os melhores resultados, em média, foram obtidos para as misturas contendo 10% de etanol como cosolvente. Em média, os resultados apresentados na tabela indicam que os rendimentos obtidos quando se utiliza 10% de etanol em peso como cosolvente são 3 vezes maiores em comparação aos rendimentos obtidos com o uso de 5% de isopropanol. A análise dos resultados indica que o poder de extração do solvente supercrítico é aumentado com a quantidade de cosolvente, devido ao aumento das interações físicas e químicas entre a molécula de cafeína e o solvente. E esse melhor desempenho do etanol também é explicado porque foi adicionado em peso, né? Então, como o isopropanol tem uma massa molar maior, ele tem menos hidroxilas disponíveis para fazer as pontes de hidrogênio, que vão aumentar a capacidade de solubilização, né? Sobre o efeito da temperatura, é possível concluir através das figuras apresentadas no slide que, em geral, a quantidade de cafeína extraída aumenta com o aumento da temperatura e que esse aumento é mais pronunciado nas pressões mais baixas. O efeito da pressão é observado e conclui-se que a quantidade de cafeína extraída, em média, aumenta sensivelmente com a diminuição da pressão em uma mesma temperatura. Esse efeito é mais pronunciado nas maiores temperaturas. Com o estudo, concluiu-se que as melhores condições para a extração de cafeína a partir das sementes de guaraná foi de 17,9 megapascais, uma temperatura de 343,2 Kelvin, usando 10% de etanol como cosolvente e um diâmetro médio de partícula de 180 micrômetros. Agora eu vou falar um pouco sobre a descrição do processo industrial em si. A descafeinação em grande escala ocorre em grãos de café verdes, antes da torrefação. Os grãos verdes eles são embebidos em água quente até atingirem cerca de 50% de umidade, e eles são colocados em um recipiente de extração que é então lacrado. Embeber os grãos em água é importante porque permite que os poros dos grãos do café se abram à medida que os grãos incham, permitindo assim que a cafeína se espalhe para fora dos grãos. A uma pressão de cerca de 300 atm, o CO2 supercrítico é bombeado para o recipiente selado, onde o solvente CO2 dissolve o composto de cafeína e o extrai dos grãos de café. Durante o processo de descafeinação, o dióxido de carbono passa por um extrator e um purificador, em um loop, por aproximadamente 8 a 12 horas. O purificador ele tem uma alta razão de água CO2 e a água carrega qualquer cafeína dissolvida antes que o dióxido de carbono recircule para extrair ainda mais cafeína. A mistura de CO2 e cafeína é então movida para um tanque forte, onde a pressão no recipiente é removida. Conforme a pressão diminui, o CO2 supercrítico retorna à fase gasosa. O CO2 gasoso evapora, deixando a cafeína no recipiente. Qualquer cafeína restante é removida do CO2 gasoso por filtros de carvão, permitindo que o dióxido de carbono limpo seja bombeado de volta para um recipiente de alta pressão para que possa ser reciclado e usado repetidamente. Obrigada, pessoal!
essas foram as referências utilizadas para fazer esse seminário.